Shalom, queridos. Hoje é capítulo 19 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Capítulo 19. O casamento é uma instituição divina. Nesse capítulo fala do casamento e fala de divórcio. O casamento é uma instituição divina. Mateus 19, de 1 a 12. Ao criar Adão e Eva, o Senhor Jesus estabeleceu o princípio. Os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus concorda que o casamento que tem a bênção de Deus é aquele que é feito entre o homem e mulher. O outro ponto muito importante a ser observado é que o casamento constitui uma nova família. E o que isso quer dizer? Na cultura brasileira é muito comum os filhos casarem e continuar na casa dos pais. Isso interfere diretamente na privacidade, na educação dos filhos e no desenvolvimento do casamento. Não é esta a orientação bíblica. O desejo e a instrução de Deus é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O divórcio não é vontade de Deus para o casamento. Todavia, há algumas exceções. Uma delas é o caso do adultério. E, na minha opinião, o cônjuge é uma vítima de abuso físico ou sexual. Na minha opinião, o cônjuge que é vítima de abuso físico ou sexual tem a possibilidade de divórcio, visto que sua integridade física está sendo comprometida. O Brasil é recordista mundial de violência doméstica, algo que não podemos admitir nem encobrir. Devemos lembrar que a vida é mais importante para Deus. Um exemplo disso é Davi. Para salvar sua vida, comeu os pães da proposição, algo que só era permitido aos sacerdotes. Contudo, o Senhor Deus não o puniu por isso. Mateus 12, de 4 a 7. O escritor nos mostra que devemos incentivar as nossas crianças ao conhecimento de Deus, leitura da Bíblia e participação na igreja. A vida das crianças é preciosa para Deus. Não devemos deixá-las distante dos planos de Deus. Mateus 19, de 13 a 15. Em seguida, vemos que um jovem aproximou-se de Jesus para saber que tipo de boas novas ele podia praticar, a fim de herdar a vida eterna. O Senhor lhe respondeu que não há boas obras. Deixa eu repetir aqui, em seguida, vemos que um jovem aproximou-se de Jesus para saber que tipo de boas obras ele podia praticar a fim de herdar a vida eterna. O Senhor lhe respondeu que não há boas obras a serem cumpridas, mas sim mandamentos a serem obedecidos. E quais? A resposta dele ao Senhor é de que já cumpria todos eles. Cristo, então, o desafiou a dar sua riqueza aos pobres. Isso o constrangeu e ele não conseguiu cumprir a exigência porque amava as suas riquezas. Após ouvir a declaração de Jesus ao jovem rico, os apóstolos ficaram intrigados, já que eles abriram mão de tudo para segui-lo. Então Pedro perguntou: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Mateus 19, de 27 a 30. O Senhor Jesus garante ao seu apóstolo que ele e todos os que abrissem mão de suas vidas e bens por causa do reino de Deus não ficariam sem recompensas aqui na terra e na vida e na era vindoura.
Jesus deixou a Galiléia pela última vez, e se dirigiu a Jerusalém pela parte da Judéia, até o lado deste Rio Jordão, até o lado leste do Rio Jordão. Essa região era conhecida como Pérea. Mateus 19, de 1 a 12. Ali Jesus sempre era rodeado por grandes multidões necessitadas e, como sempre, eles as curava. Porém, alguns fariseus procuraram provar Jesus a partir de um problema. É lícito ao homem se divorciar de sua mulher por qualquer razão? A população encontrava-se dividida sobre esse assunto. Os seguidores achavam que um homem podia se divorciar de sua mulher por praticamente qualquer razão. Porém, outras pessoas, seguidores, achavam que não se podia divorciar de sua mulher, a não ser que ela fosse culpada de delito sexual. Sem se prender a essa questão, Jesus lembrou aos líderes religiosos o objetivo de Deus ao estabelecer o elo matrimonial. Deus criou os seres humanos, homem e mulher, e no matrimônio. E Ele os une em um elo inseparável. Esse elo é uma aliança mais digna que relacionamento entre pai e filho, uma vez que o homem precisa deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher em uma união somente carne, se unir e se tornar uma só carne, então é mais digna do que de pai e filho. Gênesis 2, 24. Então o que Deus uniu, os homens não podem separar. Os fariseus, concluindo que Jesus estava defendendo a concepção do relacionamento matrimonial, perguntaram por que Moisés pronunciou uma determinação para a separação para as pessoas de seu tempo. Mateus 19, 7. A resposta do Senhor foi que Moisés concedeu essa concessão, visto que o coração dos seres humanos se encontravam insensíveis. Deuteronômio 24, de 1 a 4. Porém, essa não é a intenção de Deus para o matrimônio. Deus pretendia que maridos e mulheres vivessem unidos permanentemente. A separação era errada, a não ser para a traição matrimonial. Mateus 5, 32. Os estudiosos da Bíblia diferem sobre o significado desta exceção, encontrada somente no Evangelho de Mateus. A palavra para a infidelidade conjugal é porneia. Alguns acham que Jesus usou isso como palavra de sentido parecido de adultério, moicheia. Então, o adultério de um dos cônjuges em um casamento é o único motivo satisfatório para que um casamento termine em separação. Entre aqueles que sustentam essa compreensão, alguns acreditam que um novo casamento é possível, porém alguns acreditam que um novo casamento de modo algum deveria acontecer. Contudo, definem porneia como uma infração sexual que seria suportada somente no tempo de noivado, um período em que o homem e uma mulher judeus eram considerados casados. Contudo, não havia consumado seu casamento com relações sexuais. Se nesse tempo a mulher fosse encontrada grávida, como Maria, em Mateus 1, de 18 a 19, uma separação seria capaz de acontecer a fim de rescindir o trato. Mas também acreditam que o termo porneia se referia a casamentos ilegítimos dentro de graus proibidos
de semelhança, como está escrito em Levítico 18, de 6 a 18. Se um homem descobrisse que a sua mulher era um familiar próximo, ele estaria, na verdade, em um casamento incestuoso. Assim sendo, tinha uma razão justificável para a separação. Outra compreensão é que porneia se refere a um estilo de vida terrível, permanente e impenitente, de perversão sexual, distinto de uma traição única. Essa perversão contínua, então, seria a base para a separação, uma vez que esse comportamento infiel e terrível teria invalidado o elo matrimonial. 1 Coríntios 7, de 10 a 16. Qualquer que seja a escolha adotada sobre a condição do divórcio, Jesus inegavelmente afirmou a conservação do casamento. Aqueles que ouviram suas palavras o entenderam dessa forma, uma vez que raciocinaram que, se não houvesse base para a separação, seria melhor jamais se casar. Porém, não era isto que Jesus pretendia, uma vez que Deus deu casamento aos seres humanos para seu desenvolvimento. Gênesis 2, 18. Glórias a Deus. Questão muito polêmica, como vocês já viram desde o princípio que havia essa polêmica, e hoje continua. Mas, graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado com a sua palavra para continuarmos com a ajuda do Espírito Santo, conduzindo cada caso que aparecer em nossa frente, no gabinete, para ser aconselhado. Deus nos dá a vitória. Tenho tido muitos casais que hoje estão juntos, que pareciam um caso perdido há 20 anos atrás. E hoje estão envelhecidos, juntos, colocando um cafezinho na cama para sua esposa que não tinha nenhuma esperança há 20 anos atrás de que esse casamento poderia prosseguir. Eu tive essa felicidade, tenho essa felicidade de ver esses casais envelhecendo e eu podendo visitá-los e agradecer a Deus por ter me dado a sabedoria para orientar que eles continuassem juntos. Então isso é muito relativo. O Espírito Santo traz na hora, de acordo com o caso, a decisão que nós podemos orientar ao casal tomar. Com a graça de Deus, com o Espírito Santo nos dirigindo, a gente terá a resposta certa de acordo com o caso que for apresentado, ou por adultério, ou por outras situações que vocês têm visto aqui. E tem a outra situação que é apresentada em 1 Coríntios 7. Tudo isso está à disposição de quem lê a Bíblia, de quem é um conselheiro de casamento, quem atende o povo de Deus, tem que estar com a Bíblia toda estudada, porque tem respostas para tudo. E graças a Deus eu tenho sido abençoada com pessoas que hoje estão vivendo verdadeira lua de mel em plena velhice e que há 20 anos atrás estavam vivendo um verdadeiro inferno, dispostos a se separarem. Glórias a Deus por isso. Então, estamos aqui com mais um assunto de Mateus 19, de assunto que nós estamos dispostos a ser usados pelo Espírito Santo. Podem contar comigo, a supervisora geral do discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Já está com a idade de 75 anos, com 53 anos de casada, então eu acredito que Deus pode me usar com conselhos sábios para casais que estiverem com dificuldade. Para Deus não tem nada impossível. Estudando a Bíblia e na direção do Espírito Santo, a gente consegue ver Deus fazer milagre no meio dos casais. Para a glória de Deus. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre, uma palavra firme que eu gosto de entregar para os casais é o seguinte: o Senhor diz em Provérbios 18, versículo 22, que quem encontra um cônjuge encontra benevolência da parte do Senhor. Então, acredite que o seu cônjuge veio da parte do Senhor. Até se for você que escolheu, a mulher santa santifica o seu marido. Se foi Deus que lhe deu o cônjuge, com certeza, pode ter o defeito que tiver, vocês vão viver juntos até a morte separar, porque você vai acreditar sempre na palavra de Deus. Ele diz que é uma benevolência que Ele te entregou. Mas se foi um casamento que você não teve
aquela sabedoria de pedir a Deus, a pessoa aí casou com alguém que foi somente você mesmo que escolheu, também não se preocupe, porque o Senhor transforma. Porque você sendo essa mulher que está ao lado de um homem que não foi Deus que te entregou, mas foi você que escolheu, mas se você for uma mulher santa, se você está vivendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu marido e os seus filhos também. Então se envolva cada dia mais com Deus, porque a palavra não mente, você vai santificar este homem. Mesmo sendo você que escolheu, está vendo que está dando problema porque você escolheu, não foi Deus, mas o Senhor está pronto para manter a aliança. É uma aliança que foi feita, não foi legal, mas o Senhor mostra para nós que Ele faz questão de manter as alianças. Quando temos os gibeonitas enganando Josué sem consultar a Deus se aliançou com eles. E Deus não permitiu que a aliança foi desfeita. Então, sem você consultar a Deus, não procurou ver quem era esse homem que você ia casar, não consultou o Senhor, mas o Senhor não gosta de quebra de alianças. Então, já estou deixando para você aqui um conselho. Não quebre aliança, seja uma mulher santa, santifique-se. E o Senhor vai levar você a santificar este marido. Não se esqueça disso. Ele quer que você viva junto até a morte separar, porque a aliança para Deus é algo muito relevante. Ele deixa também escrito em Gálatas 6, Gálatas 3,15, que uma aliança, mesmo sendo meramente humana, não é para ser desfeita. Então, aguente firme, procure os conselheiros do ministério, eu estou incluída entre eles, e faça seu comentário do que você está precisando para nós orarmos, e tenha certeza que Deus vai te ajudar a manter uma aliança que Ele, com certeza, considera relevante. Você e seu marido. E o nome do Senhor será glorificado. Você e sua esposa. E o nome do Senhor será glorificado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.